Eu me lembro quando o Emílio Carlos foi derrotado. Emílio Carlos era uma figura Um política dos que maiores oradores que o a Brasil teve. aí maiores Oradores. oradores. Tinha sido locutor da BBC, locutor do Serviço Brasileiro da BBC de Londres durante a guerra. E ele escreveu um artigo assim: "É a cabeça do turco rolou no asfalto paulista". Nossa senhora. É eu gosto dos filmes, das peças eu sou um fã, do Nelson Rodrigues e te confesso que a primeira vez que eu conversei com ele, eu fiquei emocionado, fiquei emocionado. Ele não projetava pessoalmente aquilo que ele escrevia, aqueles Não, não. escândalos. E ele deu coitado, o filho dele foi exatamente o O filho contrário dele dele, foi né. para a guerrilha, Foi pra guerrilha, aquele cabelo comprido, foi foi para a preso. guerrilha, ah, Por que será, né, Boni? porque essa juventude toda fica iludida com essa coisa da igualdade, da fraternidade. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam um livro, o grande livro de Marx, que é o Capital, que é a Bíblia do Do comunismo. comunismo. Se você, Carlos Alberto, algum dia tiver insônia, você compra o Capital e quando Eu chega na 10ª eu já página, tô você já dormindo. estará dormindo. Mas eles ficam iludidos. Eu acho que é uma ilusão. É um falhou, falhou. É incompatível com o ser humano. É Hã. incompatível com o ser humano. O ser humano quer liberdade, liberdade. Agora, você tem, presenças governamentais muitas vezes necessárias, presença governamental, mas falta de liberdade é É duro, duro, viu. muito. Eu sei porque eu sofri na ditadura. Nunca me bateram, nunca. Mas eu fui chamado várias vezes daquele Você era estudante? em direito, fazia faculdade não, mas por causa de televisão. Eles cortavam coisas absurdas, né. Não, E, cortavam. às vezes, eu Nós na fui mais Folha 4, 5 fazíamos vezes. autocensura. O Estadão publicava, Aqueles docinhos, aquelas receitas de doce, isso né. era o Jornal da A Tarde. Folha? Ah, o O Jornal da Jornal da Tarde? Tarde publicava, que era do Estadão, publicava receitas. Uma vez Receita uma é. amiga minha, eu expliquei: "Olha, eles publicam essas receitas todas confusas, trocam os números das doses, do peso e tal". E, ela disse: "Ah, por isso que nenhuma receita que eu leio lá dá Não dá certo. certo". E o Estadão publicava Camões, publicava os Lusíadas, É mas a verdade, é Folha verdade. fazia autocensura. A empresa tinha decidido que não tinha formas de combater. Então a autocensura era assim, a censura telefonava e dizia: "Olha, hoje não pode isso, 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 isso". Aquilo a gente obedecia. E o Frias, Otávio Frias de Oliveira, que já se foi, meu amigo, foi editor-chefe do jornal 2 vezes, e editor de uma das principais seções do jornal, que era o Painel. Então, o Frias tinha decidido não dar murro em ponta de faca. Ele resolveu, ah, e assim mesmo, ele houve um momento em que o jornal sofreu. É na época do João Batista Ramos? Não. Não, Não, não ele teve. foi O João Batista Lemos não teve problema. O problema da Folha foi numa Semana da Pátria, em 1977, um cronista de crônicas ingênuas chamado Lourenço de Artéria, escrevia na última página. Depois eu fui procurar o Nelson Rodrigues para substituí-lo, porque ele não quis mais escrever. O Lourenço escreveu uma crônica, chamada Herói Morto, Herói Posto. A crônica se referia a um incidente que houve em Brasília, no zoológico, onde havia um pequeno lago de ariranhas. Ariranha é um animal que parece com uma foca,
muito, muito Violentíssimo, violento. Uma criança, feroz demais. menino de 7 anos caiu e um sargento do exército se jogou, salvou o menino, foi mordido pelas aranhas, aquelas águas eram muito contaminadas, o sargento foi internado e alguns dias depois morreu. Então ele foi considerado um herói. E o Lourenço de Aféria fez o artigo e Herói Morto, Herói Posto, elogiando esse herói na Semana da Pátria. E quando, em determinado momento, ele falou: "A estátua", desculpa, "a estátua equestre do Duque de Caxias está na Praça Princesa Isabel, a espada do Duque de Caxias enferrujou no coração do povo", blá, 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 blá. E havia uma disputa entre o presidente Geisel e o seu ministro, do exército, que era Silvio Fraude. Uma disputa de poder, uma crise interna, no movimento ou na ditadura, como queira, no movimento militar ou ditadura. E no bojo dessa crise interna, mandaram prender o Lourenço de Afé. A Folha, né, que já vinha uma coisa de abertura, no dia seguinte publicou a coluna em branco, dizendo o seguinte: "Enquanto o nosso companheiro Lourenço de Afé estiver preso, nós vamos publicar essa coluna em branco". Dito e Que feito, o bacana. senhor Frias recebeu um telefonema, dizendo, ameaçando de punição. O senhor Frias, eu estava de férias, estava em Araxá. O senhor Otávio Frias de Oliveira, que tinha fontes de informação, se informou e estava sendo desencadeado um processo que levaria o jornal ao fechamento ou à suspensão, por causa disso. Então ele se adiantou, me chamou, eu estava em Araxá. Araxá, mandou um avião me buscar, tirou o Cláudio Abramo da chefia e o jornal tinha o nome dele na primeira página, passou a ter o meu nome. Eu assumi o jornal. Que era a tentativa de De evitar, e o seu salvar. Frias viajou com a família, ele se sentiu inseguro, enfim, não tenho as razões exatas da viagem dele. Um Mas aí grande eu assumi o jornal naquela situação, tudo. um grande jornalista também foi o doutor Roberto Marinho, né, É, Roberto que Marinho fez uma um mudança. símbolo.